Carro, o que é melhor? Consórcio, financiamento? Aqui eu não vou polemizar se comprar um carro é um bom ou não é um bom negócio, que carro zero perde valor. Aqui é comparar duas situações. Quando se fala de consórcio, ele é bom em três situações. Primeira, se você não tem pressa de ter o veículo. Segunda, já é mais voltado ao teu lado comportamental. Caso você tenha dificuldade em guardar dinheiro, seja por questão de disciplina ou de outros gastos, é uma boa forma de uma poupança forçada. E a terceira, que é o fundamental, é conseguir ser contemplado o quanto antes. Quanto antes você consegue ser contemplado, menor fica o teu custo financeiro. E acredite, tem gente que é contemplada e resolve passar a vez. Não faça isso. Literalmente você está jogando um prêmio de loteria fora. Afinal, foi uma loteria a sua contemplação. Financiamento. Financiamento de carro já é um custo financeiro muito alto. Então vai depender muito da tua necessidade. Uma coisa é querer, outra coisa é precisar. Se você se desloca muito, se teu carro velho quebrou e de repente a esposa não pode andar com um carro que não confie, se você tem um grande índice de deslocamentos, de parada, ou usa para trabalho, aí sim, financiar acaba sendo a única opção. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo bem didático de quando é melhor ter o financiamento e quando é melhor ter o consórcio. Bom, vamos agora para um exemplo ilustrativo. Eu realmente liguei numa concessionária e numa administradora para fazer a simulação e arredondei os números para ser didático. Então, pegando um carro de 69 mil, peguei um carro caro, tá? Aí é só depois dividir pela metade que você consegue simular. Peguei um carro de 69 mil, cuja taxa de administração do consórcio seria de 16%, mas fazendo a conta na prática deu 21%. Resultaria em 60 parcelas de 1.400. Caso então você pegasse 69 mil à vista para pagar em 60 de 1.400 e já tivesse o carro no ato, é como se você tivesse pego um financiamento de 0,67% de juros. Conclusão, um custo bem baixo para financiar. Mas com o passar do tempo, isso muda. Um financiamento de carro, hoje, nesse exemplo também, está com uma taxa de 2,6% ao mês. E vamos imaginar que você, em vez de pagar R$ 1.400 por mês para o consórcio, você esteja guardando R$ 1.400 por mês em uma aplicação com um rendimento de 0,6% ao mês. Após 10 meses, caso você não tivesse sido contemplado, os seus aportes resultariam num valor de mais ou menos R$ 14.500. E ainda, se financiasse, teria que pagar 50 parcelas de 1.950. Conclusão, no consórcio, ainda você está em vantagem se pegar teu carro em 10 meses. Teriam 50 parcelas de 1.400. Após 15 meses, o teu dinheiro guardado daria uns 22 mil. E pela frente você teria 45 prestações de 1.790. O consórcio ainda está vencendo. Quando a gente chega por volta do 23º, 24º, a gente entra no que a gente chama de break-even, ou seja, ponto de equilíbrio. Aqui, tanto o financiamento bancário quanto o consórcio mais ou menos empata. Se você juntou R$ 1.400, 25 meses com reajustes, você já teria feito uma poupança de 37.600 e restariam, caso financiasse a 2,6%, 35 prestações de 1.375. A partir daqui, consórcio só perde. Após metade do prazo, quando você chega mais ou menos no 44º mês, você já teria juntado dinheiro suficiente para comprar o carro à vista. E você ainda ficará pagando mais 16 parcelas para o teu consórcio. Ou seja, daí para frente é só prejuízo financeiro. Então, o consórcio dá vantagens, conforme essa simulação, em mais ou menos 40% do prazo para ser contemplado. A partir daí, a situação muda, mas como eu disse, vai depender da tua capacidade de juntar dinheiro, da tua disciplina
e assim por diante. Esses valores são figurativos, depende da taxa de juros de mercado. Bom, então como vimos no exemplo, o consórcio, se você for contemplado rapidamente, se você fez os seus aportes e conseguiu até um determinado tempo ser contemplado, valeu muito a pena. Agora, se você conseguir juntar dinheiro, dá para você observar que depois de um tempo valeu a pena guardar o dinheiro e conseguir a totalidade do valor ou financiar um saldo menor. Então, o consórcio funciona muito bem, principalmente se você não tem pressa e aquela questão se você tem dificuldade de juntar dinheiro. Em outras situações, se você consegue reter esse dinheiro e não está preocupado com o tempo que você vai levar para ter o carro, é melhor guardar e não ter encargo financeiro algum. E o financiamento é aquela situação que eu disse antes. Se não tem como, você precisa muito, quanto mais precisa, mais caro vai ser os juros que você vai pagar por ter esse bem. Então era isso que eu queria dizer sobre a aquisição do carro e essas modalidades. Muito obrigado.